Rafael parou na porta da cozinha e viu algo que não via há mais de um ano. Sua filha, Beatriz, estava de pé no balcão com farinha nas mãos, apertando a massa sob a orientação paciente de uma mulher que estava na casa deles há apenas 12 dias. E Beatriz estava sorrindo. Não aquele sorriso ensaiado e educado que ela dava para terapeutas e parentes. Um sorriso de verdade. Aquela imagem sozinha. Uma menina de 8 anos com farinha no nariz, olhando para alguém sem se encolher, já era o suficiente para apertar o peito de um homem adulto. Se você acha que sabe onde essa história vai dar, eu te garanto que não sabe. Essa aqui fica com você. Então, se ainda não fez, aperta o botão de inscrever-se, deixa um like e comenta aí embaixo. Você já viu alguém se curar bem na sua frente? Agora vamos lá. Rafael percebeu a mudança antes mesmo de entender o que estava vendo. Porque Beatriz não ficava perto de ninguém por mais do que alguns minutos. Ela se aproximava, depois recuava. Queria companhia, depois rejeitava. Começava a se abrir com alguém, e depois desaparecia no quarto por horas, sem dizer uma palavra. Naquela manhã, ela ainda estava ao lado de Elisângela, com as mãos na massa, ouvindo cada instrução, sem procurar uma saída. A cozinha, que no último ano não passava de um lugar de refeições rápidas e longos silêncios, parecia diferente simplesmente porque a menina estava respirando sem tensão. Elisângela não estava tentando impressionar ninguém. Não fazia perguntas demais. Não tratava Beatriz como alguém frágil, e não a tratava como um problema. Apenas dizia o que precisava ser dito e esperava. Hoje, agora aperta aqui com a palma da mão, disse com calma. Beatriz obedeceu, errou a pressão, olhou para a massa torta e travou. Rafael conhecia aquele momento. Era o ponto exato onde sua filha normalmente desistia. Mas Elisângela não se apressou. Não precisa ficar perfeito, disse, empurrando a massa de volta para o centro. A gente só continua. Beatriz tentou de novo. Deu certo o suficiente para fazê-la sorrir. Rafael recuou devagar da porta, sem querer quebrar o que quer que fosse aquilo. Mas Beatriz o viu. Pai, olha! A voz dela não saiu baixinha, nem cortada, nem travada. Saiu viva. Ele foi até o balcão e olhou para as marquinhas de mão espalhadas pela farinha. Tô olhando, disse. Tá ficando ótimo. Beatriz endireitou os ombros como se a aprovação dele ainda importasse. E importava. Mais farinha ficou no balcão do que na massa. Ele acrescentou, tentando soar leve. Elisângela olhou de canto. Isso é ser generoso. Beatriz riu. Aquele som mudou a sala inteira. Desde que Clara morreu, nada naquela casa tinha encontrado seu lugar. Os funcionários falavam aos sussurros. Parentes apareciam em datas marcadas e iam embora cedo. Médicos suavizavam a voz sempre que falavam de Beatriz. E Rafael tinha aprendido a administrar o luto do mesmo jeito que administrava sua empresa, preenchendo cada hora para não ter que encarar o vazio quando a noite chegava. Com a filha, porém, nenhuma estratégia funcionava. Beatriz tinha 8 anos, mas depois de perder a mãe, tinha construído muros que confundiam todo mundo ao redor. Algumas babás diziam que ela precisava de disciplina. Outras tentaram comprar a atenção dela com presentes. Uma professora particular recomendou medicação antes mesmo de conhecer a menina direito. Rafael mandou todos embora, um por um. Mas o estrago ia além das contratações fracassadas. Depois de tantas experiências ruins, a fama de Beatriz se espalhou. As pessoas não diziam na cara de Rafael, mas diziam umas para as outras. A filha do homem rico era fechada, imprevisível, impossível de lidar. Beatriz ouvia mais do que qualquer um percebia. Aos poucos, ela entendeu que as pessoas estavam se afastando dela. E isso doía mais do que qualquer coisa que ela conseguisse colocar em palavras. Elisângela entrou naquela situação sem histórico, sem conexões e sem promessas. Tinha sido indicada por uma antiga gerente da casa que havia se aposentado no interior de Minas. Veio para organizar o dia a dia da casa em tempo integral, com um acordo claro. Ela não era babá, não era companhia para a criança, e não era responsável por consertar a vida emocional de ninguém. Na primeira manhã, encontrou Beatriz sentada no chão do corredor, e braços envolvendo os joelhos, observando os funcionários da casa se moverem como pessoas que estavam só de passagem. Elisângela disse bom dia. Recebeu silêncio. No dia seguinte, a mesma coisa. No terceiro dia, Elisângela sentou do outro lado do corredor enquanto separava produtos de limpeza,
e disse, sem olhar diretamente para a menina: esse chão marca com qualquer coisa. Beatriz respondeu sem levantar a cabeça: a casa inteira marca. Essa foi a primeira frase. E a partir dali, sem pressão, sem forçar, algo começou em silêncio. Agora, naquela manhã com a massa, esse começo podia parecer pequeno para qualquer outra pessoa, mas não para Rafael. Ele entendia o peso do que estava assistindo. Sua filha aceitando correção sem se fechar, ouvindo orientação sem interpretar como rejeição, ficando perto de alguém sem planejar sua fuga. Na hora do almoço, algo incomum aconteceu. Beatriz quis sentar na mesa principal, não no canto onde costumava comer, mal tocando na comida. Pediu que Elisângela ficasse por perto para ver o pão sendo cortado. Quando a primeira fatia foi servida, Beatriz cheirou, tocou, provou e olhou direto para o pai. Eu fiz isso. Fez mesmo. Ela parou por 2 segundos, depois se corrigiu. A gente fez isso. Era a primeira vez em meses que ela se incluía junto com outra pessoa. Elisângela ficou parada, mãos cruzadas sobre o avental, mas os olhos dela mudaram. Não era orgulho. Era cuidado. A notícia da melhora de Beatriz não demorou a incomodar quem não devia. Naquela tarde, a irmã de Rafael apareceu sem avisar. Esse era o estilo de Cristina. Chegava com salto alto, perfume forte e a convicção inabalável de que estava sempre certa. E ela amava o irmão, do jeito dela, mas tinha o hábito de tratar afeto como gestão. Beijou Rafael rapidamente, olhou ao redor e parou quando viu Beatriz na mesa da cozinha desenhando enquanto Elisângela secava a louça. Ela tá aqui? Cristina perguntou. O tom não era exatamente de surpresa. Tá, Rafael disse. E tá bem. Cristina foi até a sobrinha. Oi, meu amor. Beatriz olhou, respondeu educadamente e voltou ao desenho. Cristina percebeu na hora que a atenção da menina estava dividida, compartilhada com outra pessoa, e não gostou. Você devia levar ela mais ao clube, disse, observando Elisângela pelo canto do olho. Ou marcar encontros com crianças da idade dela. Esse tipo de isolamento não é saudável. Rafael perdeu o interesse na conversa ali mesmo. Já tentamos de tudo. Cristina cruzou os braços. E, talvez o que falta seja a estrutura. Elisângela continuou secando a louça como se não tivesse ouvido nada. Era exatamente isso que a tornava diferente. Ela não competia por espaço. Não tentava se provar. E talvez por isso Cristina continuasse observando ela com ainda mais atenção. Quem fez esse pão? Cristina perguntou. Eu e a Elisângela. Beatriz respondeu antes que qualquer adulto pudesse falar por ela. Cristina deu um sorriso curto. Entendo. Depois se virou para o irmão. Já que a menina tá apegada, só toma cuidado para não misturar as coisas. A expressão de Rafael se fechou. Misturar como? Uma coisa é ajudar. Outra é ocupar um espaço que vai ficar vazio depois. Você sabe como a Beatriz é sensível. Beatriz, ouvindo o próprio nome, largou o lápis. Elisângela finalmente falou. Calma. Sem agressão. Ah, ela só tá desenhando e comendo pão, dona Cristina. O silêncio que veio foi seco. Cristina não esperava uma resposta. Eu enxergo o que tô enxergando, disse. Elisângela sustentou o olhar. Então a senhora enxerga que ela tá bem. Rafael cortou antes que a coisa escalasse. Cristina, chega. Ela entendeu o limite, mas não deixou para lá por dentro. Antes de ir embora, passou pela mesa e olhou o desenho de Beatriz. Mostrava a cozinha. 3 pessoas juntas no balcão. Ela estudou por 2 segundos, deu um meio sorriso e saiu. O estrago, porém, já tinha começado. Naquela noite, Beatriz voltou a ficar quieta. Não de um jeito dramático, mas o suficiente para Rafael perceber. No jantar, empurrou os legumes com o garfo e mal falou. Antes de dormir, pediu para ver o desenho que tinha feito de manhã. Então rasgou em 4 pedaços e jogou no lixo. Rafael viu tarde demais. Por que você fez isso? Ela deu de ombros. Era feio. Não era. Era sim. Rafael se abaixou na frente dela. Você gostou quando fez? Beatriz apertou os lábios. Os olhos encheram, mas ela segurou tudo. A tia Cristina disse que ia sumir depois. Rafael levou 1 segundo para entender o que ela quis dizer. Quando entendeu, a raiva veio. Não de Beatriz, não de Elisângela, mas do desfile interminável de adultos entrando e saindo da vida da filha dele, como se fosse simples pedir a uma criança que não se apegasse a ninguém.
Olha para mim, ele disse. Beatriz obedeceu. Ninguém vai desaparecer amanhã. Você entende? A mamãe desapareceu. A frase saiu limpa, sem alteração na voz, sem lágrimas. E justamente por isso doeu mais. Rafael não teve resposta por um instante. Nada te prepara para ouvir a verdade da boca da sua filha. A mamãe morreu. Beatriz continuou com a dureza de quem tinha ouvido a mesma coisa repetida até virar coisa decorada. As pessoas vão embora. Ele controlou o rosto, respirando com cuidado. Algumas vão, mas nem todo mundo vai embora só porque você gosta deles. Você vai ficar? Vou ficar. E a Elisângela? Rafael pensou antes de responder. Não porque duvidasse de Elisângela, mas porque sabia o peso que cada palavra carregava para a filha dele. A Elisângela está aqui hoje. Vai estar aqui amanhã. E enquanto depender de mim, ninguém vai tirar o direito dela de cuidar bem de você. Beatriz estudou o rosto dele como se estivesse medindo se a promessa era real. Posso falar com ela amanhã? Pode. Mas o amanhã começou pior do que ele esperava. Logo cedo, Rafael foi puxado para uma crise no trabalho. Um acordo internacional que precisava da assinatura dele até o fim do dia. Ao mesmo tempo, a escola de Beatriz mandou uma mensagem sobre uma reunião que vinha sendo adiada há semanas. Cristina, que nunca desperdiçava uma oportunidade, disparou uma série de mensagens dizendo que a proximidade da empregada com a menina era arriscada, que funcionários vêm e vão, que a filha dele precisava de tratamento profissional, não de apegos improvisados. Rafael ignorou. Mas o problema deixou de ser apenas uma opinião familiar quando a orientadora da escola ecoou a mesma linha com palavras polidas. Beatriz tem historicamente reagido mal a figuras de autoridade que mudam com frequência, ela explicou. Talvez o ideal seja manter uma estrutura mais estável, área mais clínica. Rafael ouviu cada palavra e respondeu sem levantar a voz. Clínico não é a mesma coisa que humano, e minha filha não é um estudo de caso. A reunião terminou sem acordo. Ele saiu mais cansado do que quando entrou. Quando chegou em casa no meio da tarde, a casa estava quieta de um jeito que não era paz. Chamou por Beatriz. Sem resposta. Encontrou uma das funcionárias no corredor. Onde está a Elisângela? A mulher hesitou. No quarto dos funcionários, senhor. Por quê? A resposta veio baixa. Sua irmã esteve aqui. O maxilar de Rafael travou. O que aconteceu? Ela disse para Elisângela que a proximidade tinha ido longe demais, que a casa não podia virar bagunça, que criança apegada sofre mais, que era melhor a Elisângela manter distância. Ele fechou os olhos por um segundo. E a Beatriz? Ouviu tudo. Rafael encontrou a filha sentada no chão do closet da mãe, braços envolvendo as pernas, exatamente do jeito que ela sentava nos piores dias. O vestidinho claro estava amassado de tanto tempo na mesma posição. Meu amor. Ela não respondeu. Beatriz, você mandou ela se afastar? A voz saiu abafada. Não, mas alguém mandou. Eu não mandei. Todo mundo manda as pessoas irem embora. Rafael percebeu que qualquer argumento pronto destruiria o que restava de confiança. Então, contou a verdade inteira. Eu errei em deixar outras pessoas decidirem o que é melhor para você. Isso acaba hoje. Beatriz levantou o rosto devagar. Ela vai embora? Não, se ela não quiser. E se ela quiser? A pergunta cortou tudo. Porque Rafael sabia muito pouco sobre a vida de Elisângela. O passado dela, os planos, o que ela queria para si mesma. Ele só conhecia o impacto que ela tinha causado na casa dele. Eu vou falar com ela, disse. Mas primeiro, preciso que você faça uma coisa por mim. O quê? Desce comigo. Não. Por favor. Silêncio. Se você descer, eu não vou deixar ninguém falar por você. Beatriz hesitou, depois ficou de pé. Elisângela estava no pequeno quarto dos funcionários, arrumando a bolsa do jeito que alguém faz quando tenta não fazer barulho, tentando não constranger ninguém na saída. A cena parou Rafael na porta. Tinha poucas roupas, todas dobradas com precisão, alguns livros usados, uma nécessaire velha e uma fotografia virada de bruços na cama. Elisângela olhou sem surpresa. Eu ia procurar o senhor. Rafael entrou. Beatriz ficou atrás dele. Quem pediu para você arrumar as coisas? Ela não fez de desentendida. E ninguém diretamente. Então por que está fazendo isso? Porque eu sei reconhecer quando a minha presença vira um problema. Beatriz apertou a barra da camiseta. Sua presença não é um problema.
Rafael disse. Elisângela respirou fundo. Na prática, virou. Na prática, ele respondeu, virou a solução para uma casa que tinha parado no tempo. Ela desviou o olhar por um instante, talvez para não aceitar rápido demais algo que passou a vida inteira aprendendo a desconfiar. Eu não quero ser o motivo de uma briga dentro da sua família. Você não é. Sou. E isso sempre pesa mais em quem tem menos poder. A frase ficou no ar. Rafael percebeu que não era teoria. Era experiência. Beatriz deu 2 passos à frente. Você vai embora? Elisângela largou a camiseta que estava dobrando. Eu não queria ir. Então não vai. A menina falou com uma firmeza quase adulta. Fica. Elisângela se abaixou na altura de Beatriz. Eu gosto muito de estar com você. Então fica. Nem tudo depende só de gostar. Depende do quê? Elisângela não respondeu na hora. Não ia mentir, mas também não ia colocar o peso do mundo numa criança. Rafael entrou na conversa. Depende de eu fazer o que já devia ter feito há muito tempo. Ele olhou para Elisângela. Ninguém mais nesta casa vai definir a sua relação com a minha filha sem passar por mim primeiro. Ninguém. Se você quiser ficar, você fica. Ela sustentou o olhar dele. E amanhã, quando outra pessoa tiver um problema com isso, vai receber a mesma resposta. E quando eu não estiver aqui, vai ter por escrito. Elisângela entendeu que ele falava sério. Talvez tenha sido a primeira vez que ela viu não apenas o homem rico e controlado, mas alguém disposto a bancar uma decisão que envolvia sentimento, atrito e conflito. Eu fico, disse finalmente. Beatriz soltou o ar como quem volta de um mergulho. Naquela noite, pela primeira vez, os 3 jantaram juntos na cozinha. Por escolha, não por acaso. Elisângela serviu sopa. Beatriz comeu quase tudo. Rafael deixou o celular virado para baixo a refeição inteira. Não vai atender? Beatriz perguntou. Agora não. Mas é importante. Ele olhou para ela. Você também é. Beatriz abaixou os olhos com um sorriso pequeno. Elisângela fingiu prestar atenção no prato, mas captou cada detalhe. Tinha algo naquele pai que não era frieza. Era medo de errar. E o hábito de se esconder dentro da obrigação. Ela conhecia homens assim. E homens que aprenderam a resolver o problema de todo mundo menos o próprio. Só não tinha conhecido um que olhasse para a filha do jeito que Rafael olhava, tentando recuperar o tempo perdido sem exigir resultado imediato. Depois do jantar, Beatriz quis mostrar o quarto da mãe para Elisângela. Rafael travou por dentro. Fazia mais de um ano que a menina não convidava ninguém para entrar lá. O espaço tinha sido preservado com cuidado demais, quase como um museu particular da ausência. Roupas organizadas, livros no lugar, perfume ainda na cômoda, cortinas sempre meio fechadas. Elisângela olhou para Rafael antes de responder. Ele assentiu. As 2 caminharam pelo corredor e ele ficou parado por alguns segundos. Parte dele queria impedir. A outra parte entendia que a filha estava fazendo exatamente o que precisava, dividindo sua dor com alguém que não a tratava como um problema. Quando entrou no quarto depois, encontrou Beatriz na poltrona com um álbum de fotos no colo e Elisângela ao lado, ouvindo. Aqui eu era pequena, Beatriz disse, apontando para uma foto. Aqui a mamãe me levou para ver o mar. Virou a página. Aqui foi meu aniversário. Então a voz mudou. Depois disso ela ficou cansada. O quarto inteiro pareceu prender a respiração. Elisângela não disse, eu entendo, porque não conhecia aquela dor exata. Também não mudou de assunto. Só perguntou, você sente muita falta dela aqui dentro? Beatriz assentiu. Às vezes eu sinto que se mexer nas coisas dela vou esquecer o rosto. Rafael, encostado no batente da porta, ouviu aquilo como uma sentença. E Elisângela pegou o álbum com cuidado e colocou de volta no colo de Beatriz. Manter tudo igual não traz a pessoa de volta. Mas lembrar do seu jeito pode fazer o medo diminuir. Beatriz pensou por um momento. Posso abrir uma gaveta dela amanhã? Rafael respondeu antes que qualquer coragem falhasse. Pode. Nos dias seguintes, a casa entrou numa nova rotina. Silenciosa, mas firme. Beatriz começou a acordar mais cedo para tomar café da manhã na cozinha. Ajudava com tarefas simples, perguntava sobre receitas, sobre costura, sobre por que alguns tecidos duravam mais do que outros, sobre por que o pão crescia e por que algumas pessoas não ficavam. Elisângela nunca apressava suas respostas.
Rafael começou a chegar mais cedo em casa pelo menos 3 dias por semana. Cancelou eventos sociais, trocou reuniões presenciais por chamadas, almoçou em casa quando podia. No começo parecia temporário. Depois virou uma escolha. Ele sentia que, se não ocupasse seu lugar de pai agora, passaria o resto da vida tentando recuperar um tempo que não voltaria. Mas mudança de verdade costuma acordar resistências antigas. Cristina não recuou. Começou a ligar para parentes, insinuando que o irmão estava emocionalmente vulnerável e que a empregada tinha ganhado influência demais rápido demais. Nada explícito, nada fácil de confrontar, mas o bastante para criar ruído. Um primo sugeriu cautela. O advogado da família mencionou de passagem questões trabalhistas. Uma antiga amiga de Clara visitou Beatriz e saiu da casa com a opinião firme de que havia uma proximidade inadequada entre patrão, empregada e criança. Rafael viu o padrão se formando e se sentiu preso entre raiva e vergonha. Não por causa de Elisângela, mas pelo tipo de gente que o cercava havia anos. Gente que confundia dignidade com posição social. Numa sexta-feira chuvosa, Rafael chegou em casa e encontrou um envelope sem identificação na mesa do escritório. Dentro, cópias de documentos antigos e uma única frase digitada: "Descubra quem está dentro da sua casa antes que seja tarde." Ele leu tudo uma vez, depois de novo. Entre os papéis, havia um boletim de ocorrência antigo de uma região distante da cidade, com o nome de Elisângela mencionado em uma briga familiar. Havia um pedido de medida protetiva, que aparentemente não tinha sido concedido. E havia um recorte incompleto de jornal local, daqueles antigos, mal impressos, mencionando uma mulher que havia saído de um emprego de repente após conflitos pessoais. Não havia crime, nenhuma condenação, nenhum fato claro. Havia insinuação, e era exatamente esse tipo de sujeira que covardes usavam para destruir reputações. Rafael ficou sentado com aqueles papéis por um longo tempo. Parte dele queria rasgar tudo e poupar Elisângela de mais uma humilhação. Outra parte sabia que esconder seria um erro grave se houvesse algo real por trás. Ele foi até a cozinha. Beatriz estava dormindo no sofazinho de canto, um livro aberto no colo. Elisângela estava cobrindo ela com uma manta leve. A cena era tão simples que quase o fez esperar. "Podemos conversar?" ele perguntou. Elisângela leu o rosto dele na hora. "Agora?" "Agora." No escritório, Rafael não enrolou. Colocou o envelope na mesa. Isso apareceu aqui hoje." Elisângela olhou para os papéis, sem tocar neles a princípio. Depois, puxou uma cadeira, sentou e começou a ler. Não teve indignação teatral, nem choque exagerado. O que passou pelo rosto dela foi algo que ele nunca tinha visto, uma mistura de cansaço antigo e estado de alerta. Quando terminou, juntou os documentos em silêncio. "Quem mandou?" "Não sei, mas imagino." "Eu também." Ela descansou as mãos no colo. "O senhor quer que eu vá embora?" "Não foi isso que eu perguntei, mas é o que esses papéis estão pedindo. O que eu quero saber é se tem algo que eu preciso ouvir de você antes que outra pessoa conte do jeito dela." Elisângela ficou em silêncio por alguns segundos. O único som era a chuva ao longe. "Tem," ela disse. "E eu vou contar." Ela falou olhando para ele, não para o chão, com pausas medidas. Mas como alguém que escolhe a precisão porque viveu tempo demais, cercada por gente pronta para distorcer sua história. Disse que casou jovem, com um homem que parecia decente no começo, mas que aos poucos foi controlando o dinheiro, as amizades, a agenda e cada decisão. Não usou palavras pesadas. Não buscou piedade. Contou os fatos. Quando tentou sair, enfrentou ameaças veladas, pressão da família dele e uma campanha silenciosa para fazê-la parecer instável. Registrou o que pôde. Depois deixou a cidade com quase nada. Trabalhou em muitas casas, sempre evitando deixar rastros que pudessem ser seguidos. "O boletim que está aí não é contra mim," ela explicou. "É de um confronto na casa da minha ex-sogra quando eu voltei para pegar minhas coisas. Já meu nome está ali porque eu estava presente. E a matéria do jornal? Saí de um emprego porque ele descobriu onde eu trabalhava. Preferi perder o salário a trazer problema para a casa dos outros." "Ele ainda te procura?" Elisângela fez uma pausa. "Eu achava que tinha parado. Até esse envelope." Rafael sentiu o peso da situação se assentar com clareza. "Por que você não contou nada disso quando foi contratada?"
A resposta foi simples e dura. Porque uma pessoa na minha situação aprende cedo que, se falar demais, perde a chance antes mesmo de começar. Ele não tinha como discordar. Eu nunca trouxe problema para nenhuma casa em que trabalhei. Ela continuou. Nunca faltei, nunca roubei, nunca menti sobre trabalho. Minha vida pessoal eu guardo porque quase sempre é usada contra mim. Eu não vou usar. Mesmo assim, eu entenderia se o senhor decidisse encerrar. Não. A palavra saiu rápida. Encerrar não é a resposta. Entender é. Na manhã seguinte, Rafael não esperou o dia empurrá-lo de volta para a velha rotina. Antes do café, resolveu o que precisava ser resolvido. Avisou a escola que qualquer discussão sobre Beatriz passaria por ele. Reforçou a segurança da casa, falou com o advogado e deixou claro para Cristina que ninguém ia explorar o medo da filha dele em nome de preocupação. Quando entrou na cozinha, Elisângela já estava de pé, organizando o balcão em silêncio. Beatriz estava sentada à mesa, observando os dois como quem tenta descobrir se a promessa da noite anterior sobreviveu amanhã. Rafael puxou uma cadeira e sentou na frente da filha e falou sem amenizar. Hoje, ninguém fala por você. Ninguém afasta as pessoas que são boas para você. E ninguém toma decisão nessa casa sem passar por mim primeiro. Beatriz baixou o olhar por um instante, mexeu nos dedos, depois perguntou baixinho. Mesmo se for da família? Mesmo se for da família. Mesmo se disserem que é para te proteger. Principalmente se disserem isso sem te ouvir. Ela olhou para Elisângela, procurando o mesmo sinal. Elisângela se aproximou, colocou uma xícara de leite quente na frente de Beatriz e respondeu com a calma que sempre ajudava a menina a respirar melhor. Você não vai precisar adivinhar quem está do seu lado. Você vai saber. Beatriz segurou a xícara com as duas mãos, do jeito que fazia quando queria esconder o que estava sentindo. E pela primeira vez, ela não parecia estar esperando o momento bom acabar rápido demais. Naquela tarde, veio a confirmação de que o envelope não era aleatório. Havia movimentação ligada ao passado de Elisângela. Alguém estava ativamente tentando localizá-la. E alguém tinha plantado a dúvida dentro da casa antes de se aproximar de verdade. Rafael contou tudo para Elisângela. Ela leu cada página sem pressa. Eu achei que essa parte da minha vida tinha ficado para trás, disse, pressionando as mãos espalmadas na mesa para se manter firme. Se está voltando, não vai te encontrar sozinha. Ela ergueu os olhos. O senhor fala como se fosse fácil. Não estou falando com facilidade. Estou falando com decisão. Mais tarde naquele dia, um carro foi visto estacionado na rua lateral da casa por vários minutos antes de sair quando a segurança se aproximou. Nada aconteceu além disso. Mas foi o bastante para provar que a ameaça não era sobre assustar. Era sobre invadir a paz deles sem precisar entrar. Rafael contou para Elisângela. Ela ficou pálida, mas manteve a compostura. Reconhece? Com certeza não. Mas eu tenho um pressentimento. Os olhos dos dois se encontraram com um tipo novo de tensão. Adulta, séria, nada a ver com sentimentos apressados. Era confiança sendo testada em terreno real. Então a parte em que a gente finge que isso vai embora sozinho acabou, Rafael disse. Elisângela respondeu com uma honestidade que quase doía. Eu nunca fingi. Só não queria que o senhor pagasse por algo que não causou. Talvez eu finalmente esteja escolhendo pagar o preço certo. A última tentativa de desestabilizar Elisângela veio numa manhã clara. E quando um homem apareceu do lado de fora do portão pedindo para falar com ela. Ele não entrou. Não levantou a voz. Tentou o que sempre funcionou com alguém isolada. Insistência e pressão lenta. Mas dessa vez, Elisângela não estava sozinha. E isso mudou tudo. Rafael desceu com o advogado. A segurança registrou a visita. O homem tentou se apresentar como alguém resolvendo pendências antigas, mas uma resposta firme encerrou o assunto. Qualquer coisa que o senhor tenha a dizer será tratada por vias legais, Rafael disse. O homem insistiu. Disse que Elisângela devia a ele uma conversa. Foi aí que ela apareceu na porta da frente. Não se aproximou mais do que precisava. Beatriz estava a alguns passos atrás. Todos os funcionários da casa podiam ver o que estava acontecendo. Elisângela não tremeu. Eu não te devo mais silêncio, nem medo, nem explicação. Não depois de ter me feito passar anos fugindo. O homem viu o advogado, viu a segurança,
Viu Rafael ao lado dela, completamente parado. Viu a menina observando. E entendeu que a história antiga tinha realmente acabado. Ele foi embora sem ganhar nada além da confirmação de que tinha perdido o único poder que ainda tentava segurar. Quando o portão fechou, Beatriz correu até Elisângela. Acabou mesmo? Elisângela olhou para Rafael antes de responder. Ele assentiu. Acabou, ela disse. E dessa vez, ela acreditou. A menina abraçou os dois ao mesmo tempo, e os três ficaram assim por alguns segundos, sem precisar dizer mais nenhuma palavra. A paz que veio depois não era vazia nem frágil. Foi construída no dia a dia. Beatriz voltou para a escola com algo diferente no olhar. Fez duas amigas, que convidou elas para uma tarde de fazer pão na cozinha. E quando o dia chegou, Rafael ficou parado na mesma porta onde tudo tinha começado e assistiu a filha sorrir sem esforço, ensinando as amigas a sovar a massa do jeito que Elisângela tinha ensinado. Mais tarde, quando a casa ficou quieta de novo, Beatriz trouxe um desenho novo para o pai. Dessa vez, tinha 4 elementos claros: ela, Elisângela, Rafael e o balcão coberto de farinha. Ninguém estava longe. Ninguém estava sozinho no fundo. Agora tá certo, ela disse, entregando. Rafael estudou o desenho. Tá? Beatriz observou o rosto dele e depois perguntou. Você ainda sente falta da mamãe? Ele respirou fundo. Sinto. Mas agora dói de um jeito que eu consigo continuar vivendo. Beatriz pareceu entender. Encostou a cabeça no braço dele e disse, e com a simplicidade que só alguém que sofreu cedo demais pode ter. Então acho que a gente está melhorando. Elisângela, ouvindo do balcão, virou o rosto por um segundo para segurar a emoção. Quando olhou de novo para os dois, já estava sorrindo. O que começou com uma menina que todo mundo evitava, terminou com uma família aprendendo a ficar. E talvez por isso, dessa vez, o bom não passou rápido. Ficou.